Fundado em 19 de maio de 1968, dia do aniversário de Malcolm X, os Last Poets emergiram do movimento negro nacionalista, radicais e com poemas furiosos, como Niggers Are Scared of Revolution ou White Man's Got a God Complex, que eram derramados sobre bases percussivas e que pregavam uma atitude revolucionária e o despertar da consciência da comunidade negra para sua identidade e libertação. Segundo Abiodun Oyelowo, um de seus membros, o grupo foi formado em resposta ao assassinato de Martin Luther King. Quando King morreu, eu sabia que eu iria me tornar radical. Eu poderia pegar uma arma ou pegar uma caneta e lançar algumas bombas. Eu decidi pegar uma caneta. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje a atriz e poeta Roberta Estrela Dalva e uma plateia que participou de um encontro literário que a gente faz sempre antes da nossa entrevista aqui. Esses encontros literários são feitos sempre com o patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal. Se você quiser participar, é só mandar um e-mail para nós, arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui. Roberta, tudo bem? Tudo bem, prazer que honra ter você aqui. Eu que diga. Quando eu falei que eu ia te apresentar como atriz e poeta, você pediu para ser atriz MC. Você vai ter que explicar o que é isso, porque eu tenho que te apresentar como atriz MC, diretora, poeta e uma das pioneiras da Poetry Slam no Brasil. Só que a gente já tem duas perguntas. O que é a atriz MC, no que se distingue da atriz que não é MC, e o que é a Poetry Slam, que é o trabalho que te deu a maior projeção no campo artístico, dentre todas as atividades que você faz. Bom, atriz MC... Oi, todo mundo, primeiro, oi. Atriz MC, atriz-MC, que é um acrônimo para mestre de cerimônias, né? Que é um dos elementos da cultura hip-hop. O cara que está com o microfone ali se relaciona com o público, faz a ponte entre o DJ e o público, entre outras coisas. Aliás, você, não posso deixar de mencionar que você é autora desse livro Teatro Hip Hop, que é um estudo, porque além de tudo você também é uma pesquisadora desse universo, né? Então, só para não deixar... Mas eu vou voltar ao livro. E o Teatro Hip Hop tem tudo a ver com isso, porque é a junção do teatro, mais precisamente o teatro épico, né, lá do Bertolt Brecht, que é um trabalho feito por trabalhadores, para trabalhadores, com caráter narrativo, com o hip hop, com a cultura hip hop, na verdade. Desse casamento estético, desse diálogo, nasce o ator MC, a atriz MC, que é o que eu sou. Tentam deixar a gente sozinho, tentam deixar a gente melancólico, que a melancolia é um negócio que deixa você, vai dar nada mais certo, e aí deixa a gente sozinho, sem ação. E quando quiserem te derrubar, não deixa. Deixou, deu com a cara, no gingue, mexe os pauzinhos e dá os seus pulos. Se a chave não tá no chaveiro, arromba o portão e serra as barras dessa cela feita de dor, escuridão. Não é necessariamente uma atriz que cante rap, mas é uma atriz que traz características do MC, como a autorrepresentação, né? Como diz o Rap Hood, se eu tô com o microfone é tudo no meu nome, né? Uma atriz, um ator que estão de olho no mundo que vivem e trazem recortes, trazem ponto de vista, trazem narratividade. É isso. Essa autorrepresentação que você aborda bastante aqui no teatro hip hop, eu acho que é um dos elementos importantes que fazem com que muita gente não saiba, por exemplo, que o caráter da performance pública, do ao vivo, do contato comunitário que integra todos os participantes, é essencial da cultura hip hop, né? Por exemplo, você explica no livro que o rap, como gênero musical, ele não está necessariamente ligado à cultura hip hop. É possível fazer rap, mas em outros circuitos, né? E que, na verdade, o rap, para estar associado à cultura hip hop, ele tem alguns elementos, é isso? Na verdade, o que eu digo aí no livro é que todo MC é um rapper. Canta rap, só que nem todo rapper é MC, porque MC, ele tá ligado num contexto maior, há uma cultura, que é a cultura hip hop, conhece de onde vêm seus elementos, interage com os outros elementos, né? E esses elementos vêm da onde? Você explica bastante no livro, mas só para
para nossa plateia aqui, para o nosso espectador. Essa cultura hip hop nasceu no Bronx, Nova York, anos 70, certo? No final dos anos 60, começo dos anos 70, e ela nasce numa festa de rua, né? Ela nasce num momento muito complicado, onde as gangues de rua tomavam conta ali do Bronx, e ela é uma resposta energética, assim, da juventude, em contato com o movimento pelos direitos civis americanos, em contato com toda a cultura musical, o arcabouço que vinha ali, criaram uma coisa que não existia, né? Então, os 4 elementos que se convencionou depois, não é assim que falou, juntou-se, isso aqui é o DJ, isso aqui é o MC, isso aqui é o hip hop. Depois que, né, o Bambaataa convencionou, né, como nome hip hop, mas é o MC, o DJ, o grafite, ou graffiti writer, porque eles chamavam de escritor de grafite, e o dançarino, né, o b-boy ou a b-girl, e todas as danças que vêm disso aí. São os 4 elementos do hip hop. Perfeito. Ou seja, a poetry slam, ou a poesia slam, que você difunde no Brasil, que você representa no Brasil e fora do Brasil, representando a Poetry Slam brasileira, já que você ficou entre os 3 ganhadores de um campeonato de poesia dessa natureza em Paris. É um gênero que está na esteira desses movimentos todos. Ele vem de vários outros afluentes. Eu costumo dizer que o Poetry Slam está mais numa árvore, que é a árvore da oralidade, da qual tem vários ramos, que tem o MC, o rap, Rhythm and Poetry. Olha, a sigla do rap é essa, né? R-A-P. Ritmo e poesia. Então, a gente tem os poetas lá, os beatniks, tem esses poetas da poesia norte-americana, a gente tem no Brasil aqui o repente, a gente tem... E daí tem o MC, e tem o Poetry Slam, o slammer, né? O poeta de Poetry Slam também, como a oralidade é essa nave-mãe que tem vários braços, eu acho que está mais dentro da oralidade, é aí que ele se irmana com o MC. Os MCs têm muita facilidade, porque o Poetry Slam, para quem não sabe, o Poetry Slam é um campeonato de poesia falada, que começou em 86, hoje está no mundo inteiro, que tem 3 regras básicas. Poemas próprios, no máximo 3 minutos, sem acompanhamento musical. O júri popular ali dá notas de 0.0 a 10.0, que pode parecer uma ideia de jirico, né? Porque como você vai dar nota para poesia num tempo tão rápido? Na verdade é uma brincadeira, é um artifício que se cria para que se preste atenção no que importa de verdade, que é a poesia e as pessoas, sobretudo as vozes, que se escute as vozes que estão ali para falar o que não é ouvido em outro lugar. Perfeito. Sobre essa dinâmica aqui, você está explicando, a gente tem uma pergunta da plateia. Então, minha pergunta é como que é a dinâmica que funciona nesses campeonatos, né? Tipo, se é 2 versus 2, 3 versus 3, tipo, como que é essa dinâmica entre vocês, os campeonatos? Bom, a coisa mais legal que tem no slam, eu acho, é a presença da diversidade. E essa diversidade é assegurada, por quê? Porque qualquer pessoa pode participar de um slam. Ele é aberto, você chega lá, se inscreve, basta que o poema seja seu, próprio, né? Não vale ser poema que já existe, no 3 minutos no máximo, e sem acompanhamento musical. Então, é uma poesia ali feita pelas pessoas e para as pessoas. É um jogo para deixar divertido essa maneira de falar e ouvir que a gente vai perdendo, né? Fica-se muito dizendo que a poesia, né, tem que ter o toque da musa, ou a poesia é de um ou de outro, você tem que ter um arcabouço para ler ou ouvir poesia, ou para escrever poesia, e o slam mostra que não é assim, né? Mas, Roberta, tem um tema? Não, é tema livre. Qualquer tema pode participar. E, por exemplo, você está num campeonato lá, uma disputa. Daí teve uma apresentação. Você pode mudar o poema que você iria apresentar para competir com aquele? Já que é uma competição? Por exemplo, então um outro poeta apresentou um tema sobre... um poema sobre traição. E você ia falar sobre, sobre periferia. Você pode mudar o tema e fazer um outro poema naquele momento para dialogar e rebater aquele? Sim. Um pouco, nesse sentido tem a ver com repente? Os repentistas do Nordeste? Os repentistas, eles improvisam muito na hora, embora tenha os motes, né? Tenha toda uma ciência muito complexa ali. Inacreditável, importante, né? Inacreditável, né? Tem o motes, tem todo um estudo ali, uma forma de fazer a poesia. Eles improvisam muito. O slam, os poetas... Tem gente que não gosta muito dessa denominação, mas eles são chamados, às vezes, de atletas da palavra. Ou seja, eles treinam o que eles vão falar. É como... A poesia, como diz o poeta Daniel Minchoni, está mais para ginástica olímpica do que para o futebol. Não é um contra o outro, mas o poeta ali, ele tem tantos minutos para apresentar
se superar ali, porque a nota é dada por um júri, e um júri que é escolhido aleatoriamente. Então é muito mais como bater no coração. Eu, como apresentadora, falo, como bater, você dá nota. É um jogo, não é para ser levado a sério a nota, não é o que mais importa. Muito embora com a efervescência dos grandes campeonatos, isso tenha ficado mais sério com o passar do tempo. A gente tem uma outra pergunta na plateia, você poderia fazer a sua questão? Eu participei de um slam e eu queria saber como propagar ele em cidades que não tem, porque eu me encantei muito. O slam, você precisa poucas coisas para fazer. Precisa gente para falar e para ouvir, basicamente. Né? Então, você pode se ligar a um slam que já está há mais tempo. O Mark Smith, que é o cara que inventou, fala, um slam mais velho ensina tudo o que sabe para o slam mais novo. Então é isso, você tem que procurar na sua cidade ou o mais perto possível, ou na internet, um slam que já está aí há um tempo e procurar as regras. Na verdade, lá nas páginas tem poemas próprios, no máximo 3 minutos, e acompanhamento musical. E agora com o filme, né? A gente dirigiu o filme O Slam Voz de Levante com a Tatiana. Lá também tem bem explicando como que é. Então, acho que é procurar alguém que já faça slam um tempo e as pessoas têm o maior prazer em ensinar, né? Na verdade, é copyleft, como se diz aí no terrorismo poético. Que a diferença é ao contrário do copyright. Copyright é all rights reserved, todos os direitos reservados. Aí não, né? O copyleft é all rights reversed, revertidos, né? É ao contrário, você dá a fonte, mas espalha, não é de ninguém o slam, tanto que existe mais de 800 comunidades no mundo, acho que mais de 1000. Em países como, sei lá, Ilhas Maurício tem slam, Itália tem slam, Guatemala tem slam. O que tem mais? Movimento hip hop, rappers ou slam no mundo? Você tem ideia? A cultura hip hop, com certeza, como diz lá no filme o Kevin Koval, que é um cara que faz oficinas de escrita, é a maior cultura jovem global do mundo. Nada se compara. A cultura hip hop é uma coisa brutal, que está infiltrado em todas as periferias do mundo. O slam, na verdade, ele é muito pequeno se comparado à cultura hip hop. Mesmo assim, está em inúmeros países. Está em muitos países, só que o hip hop é uma cultura. O slam é um movimento, né? Um braço. A cultura, ela influenciou de moda a música, a cinema, muito brutalmente, assim. No caso do slam, existe uma preocupação com a apropriação cultural, no sentido assim de que você ser capturado pela indústria cultural e se transformar num produto e perder a sua, digamos assim, autenticidade, o seu vínculo solidário, comunitário? Existe essa preocupação? Eu acho que a gente vive num mundo capital, na sociedade capitalista, tudo vai ser cooptado. O hip hop aconteceu isso, o funk aconteceu isso, o samba. Não tem nenhuma manifestação cultural que aconteça que uma hora não é cooptada. Só que daí tem a história, né? O que fica disso é o que importa, né? A cultura hip hop, acho que com toda a massificação, né? E coisas que até destoam do objetivo ali, do que era libertário, que era inclusor, né? Tem coisa que cultura hip hop é homofóbica, por exemplo, aí você fala, mas... Ou racista, como é que é possível? Mas eu acho que vai acontecer, é inevitável, mas o que fica, a história é maior, e o que fica é o que fica. Então a gente não adianta muito espernear. Eu vejo umas coisas ou outras, eu falo, deixa, se o movimento tá aí, quem é de verdade sabe o que é de verdade, e eu não me preocupo muito com isso, na verdade, a não ser quando eu vejo né, alguém me chama e eu falo, ou me chamam para compactuar e eu falo, não, isso daí, deixa eu ver esse roteiro que tem slam. Vocês não sabem o que é slam, então vocês chamem alguém. Tudo bem que vai pro cinema, pra série, mas chama alguém que sabe, só isso. Trata como uma coisa que existe, com respeito. Aí o resto da história dirá. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo no Arte um Contexto e volta daqui a pouquinho com Roberta Estrela Dalva. Até já. O Arte um Contexto está de volta, recebendo hoje a poeta e atriz MC, Roberta Estrela Dalva. Roberta, você é pioneira da Poetry Slam, ou seja, desses campeonatos, dessas disputas poéticas. Você tem várias apresentações orais, a gente pode olhar no YouTube, enfim, em vários lugares a gente pode ver as suas apresentações. Como é que é a relação entre esta modalidade poética e o livro?
em algum momento ela passa para a folha impressa, ou se fizer isso já deixa, ou perdeu a sua característica, a sua essência? Como é que funciona isso? Bom, esse é um assunto... Em resumo, quando é que a gente vai ler o seu livro de poesia? Nossa, eu escrevo muitas pessoas, né? Quem vê pensa que as editoras estão atrás de mim. Mas muitas pessoas perguntam assim, você não vai escrever livro de poesia? Eu acho que o que eu escrevo é para ser falado. Eu sou uma poeta oral. Agora, muitos dos poetas e das poetas que participam do slam, vários deles e delas, começaram a escrever depois do slam. Começaram aí no slam e eu tenho uma estante que tem 3 prateleiras de autores e autoras que eu conheço pessoalmente. E aí os poemas são os mesmos que foram apresentados ou daí é outra criação, outra produção? Eu acho que se junta um pouco das coisas que são apresentadas com coisas que as pessoas tiram da gaveta. Essa sua resistência a publicar os seus poemas em livro é muito coerente com o seu livro, que não é de poesia, mas é o teatro hip hop, em que você discute muito a questão da literatura oral, a tradição da literatura oral a partir de referências como Paul Zumthor, a Jerusa Pires Ferreira, por exemplo, né, que foi sua orientadora, grande teórica da literatura oral no Brasil, a quem nós prestamos nossa homenagem aqui. De certa maneira, essa postura sua de ter uma certa resistência de levar a poesia falada para o livro é coerente com isso, né? Tem a ver. O Zumthor mesmo fala, né, que até os anos 50 era derrisório, ou seja, risível se falar em poesia oral na França. Gente, anos 50. Você falar em poesia oral era um escândalo, porque não se considerava... E assim, tem um lado que, né, a gente reconhece a escrita e tal, mas não considerar a poesia oral, não considerar a oralidade, você desconsidera povos inteiros africanos, povos inteiros indígenas, culturas inteiras. A escrita também é uma forma de dominação, na medida em que quem não lê está fora dos códigos, na medida, né? Então eu defendo a oralidade e a complexidade. Eu odeio esse termo assim, as pessoas simples, as pessoas mais simples. O que se quer dizer quando se fala pessoa mais simples? Porque as pessoas é muito complexa, a periferia é muito complexa. As coisas que a gente tem visto nas arenas de slam são muito complexas. E outra coisa, o slam não diz... Muitas pessoas às vezes falam, não, mas eu vou no slam e só grito, e são sempre os mesmos assuntos, e a qualidade, a sintaxe, a semântica. E eu digo assim, o slam é sobre performance, não é sobre poesia escrita. É sobre performance. Performance é o que está escrito ou sendo dito, como está sendo dito, com o público. Então tem a ver com o assunto. Se as pessoas precisam ir lá e gritar, parem de me matar, elas vão lá e vão gritar, parem de me matar. A arena do slam não dá para cobrar semântica de quem não teve... antes de a gente cobrar escola. Então, calma, tem que ter uma calma. Muito embora tenham coisas muito complexas, como eu disse, e muito interessantes. E está se discutindo que um primeiro passo é o grito. A questão temática é muito importante, né? No encontro literário que a gente fez aqui... para conversar sobre o seu trabalho, um dos participantes perguntou assim, falou assim, como é que as pessoas... Eu dei o exemplo da poesia grega, né, que a Ilíada tinha, sei lá, 14 mil versos, e era transmissão oral. Né? O Homero nem sequer existiu, e a transmissão da Ilíada e do Odisseia era totalmente oral. Perguntaram, como é que hoje não daria certo fazer isso? Eu falei assim, dá certo. O rap ou a Poetry Slam são a prova disso. A diferença é que antes o assunto era a Guerra de Troia, ou a volta de Odisseu para Ítaca. Agora o assunto é o que acontece na periferia ou nos bairros que tem algum tipo de convulsão social de São Paulo. Daí tem público para isso, para letras enormes, para poemas enormes, que até ultrapassam os 3 minutos da Poetry Slam, né? Ou para as letras dos Racionais, por exemplo, que são grandes narrativas sobre o que acontece. São epopeias. Eu acho que essa recuperação, essa presença dos poetas orais, que estão em todos os tempos, né? Eles são trovadores, eles são retóricas, eles são griots. E aqui eu acho que os slammers, eles têm e os poetas de sarau também, essa capacidade de olhar o que está acontecendo numa comunidade, condensar informação em forma poética, né? Que essa máquina do tempo dá conta de muitos assuntos em muito pouco tempo, e devolver ali na comunidade. Então, se você imaginar que o Slam Resistência, por exemplo, tem 800 pessoas reunidas numa praça, porque aqui tem essa característica no Brasil. O Slam
no mundo ele acontece indoor, assim, em clubes, em escolas, em teatros. Aqui ele acontece, né, em lugares... Espaços públicos abertos. Na ágora. Para voltar para os gregos, é a ágora, né? E você tem esse... Para os gregos e para os, né, os nossos indígenas. É sentar em volta da fogueira para ouvir as histórias dos nossos guerreiros, para ouvir nossas histórias, para contar a história, para ouvir história. Essa tradição oral, né, que é a nossa matriz, o nosso branco europeu, árabe pra caramba, que tem tradição de contação de história, né, a nossa tradição indígena, a nossa tradição negra e africana, embora tivessem os negros letrados, é oral pra caramba. Então, no Brasil cai como uma luva isso, de sentar para ouvir pessoas falando poesia e dando conta das questões da polis, né? Como diriam os nossos gregos maravilhosos, que eu já tô... But we are really here to celebrate the word and the freedom of speech and the fact that we can get up here and speak about anything we choose. Eu queria saber se a sua formação influenciou e se influencia até hoje no Islã. Porque o Islã, ele parece algo espontâneo. Mas também tem a teatralidade, né, de tudo. Sim, influencia bastante, porque, como você disse, né, tem a teatralidade, a performance. Né? Um slam de poesia não é só um slam de texto. Na verdade, importa mais como... na verdade, importa tudo, o que vai ser dito e como, mas a performance engloba tudo, a relação com o público, o olhar, o tempo, a dinâmica, respiração, o ritual. E você ele fez menção à sua formação porque você fez artes cênicas na USP, né? O Saul Williams, que é um slammer do qual eu sou muito fã, assim, é o meu ídolo no mundo do slam, e ele também é ator, ele diz que o slam se diz respeito a você pegar a atenção do público, uma vez você com a atenção do público, o que você faz com ela? Para onde você leva essa atenção? Então, o bom slammer, né, aquele que captura e... que é um bom ator também, né, que você captar a alma do público, você conseguir trazer e levar esse público pro horror, pra paixão, para as emoções... conduzir como um bom narrador, uma boa narradora. Como atriz, você trabalhou... Que trabalhos você fez? Porque eu sei que você fez alguns trabalhos, teatro, eu fiquei cinema. 18 anos no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é a minha formação, teatro hip-hop, assim, com a Cláudia Shapiro, Eugênio Lima, Lô Gabanini, é a minha formação. Onde eu vou, eu levo o Núcleo Bartolomeu. Por incrível que pareça, eu fiquei 19 esse ano, vai completar, lá, 2019. A primeira peça que eu fiz fora do Núcleo Bartolomeu, fora a Frente 3 de Fevereiro, que é um grupo ativista, onde eu conheci o slam, inclusive, foi com o Robert Wilson, direto no Garrincha. Só isso? E eu caí lá e eu levava muito eu levei, no primeiro dia eu dei esse livro, falei assim, hip hop, e tudo que eu fazia lá nas audições era ligado com rap, e ele me deu um poema do Baudelaire e me deu um poema do Vinícius de Moraes e falou, transforma isso em rap, e ainda bem, assim, eu achava que eram os dois textos mais legais que tinham no Garrincha, que era a peça. E agora que eu tô indo pro cinema, assim, eu tive o Orfeu Mestiço, foi bem marcante, né, que teve o Prêmio Shell lá de atriz em 2012, acho que foi aí que também, não foi aí que abriu, mas é aí que as pessoas começam a falar, né, ficar incensando e tal, mas o que eu levo desse coletivo é essa narratividade do ator MC. Eu não posso ser atriz em lugar nenhum se eu não levar um ponto de vista. Eu não falo nada que eu não entendo. Eu não vou num lugar, um diretor me manda fazer. Mesmo lá no Bob Wilson, às vezes eu brigava, falava, eu não tô entendendo, e falava com o dramaturgo. E lá eu conheci o Hal Wilner também, que é o diretor musical, que é diretor do Saturday Night Live, e eu ficava lá com ele, trocando uma ideia, um tiozão que... Imagina, eu fui em Nova York no ano seguinte, ele tava gravando Kanye West com o Bob Dylan. Ouve essa track. Então, um tiozão... Essas experiências que você vai fazendo, né? Você sempre tira do encontro. Isso que eu quero dizer, na verdade. O que a gente pode tirar do encontro? Eu acho que o slam traz isso. E eu acho que o teatro hip-hop propõe isso. A gente tem ainda uma pergunta da plateia. Você poderia se apresentar e fazer a sua questão? Oi, Roberta. Meu nome é Lariane. E o que eu queria saber é qual a semelhança entre uma batalha de slam e uma batalha de grafite. Bom, as batalhas de grafite, na verdade, são batalhas mais
subjetivas, assim, né? Não tem uma batalha que tem um juiz ou alguém avaliando. Tinha as competições das gangues, um mais alto que o outro, é uma disputa mais por território do que... Eu acho que o Poetry Slam está mais perto das batalhas de MC, por exemplo. Embora as batalhas de MC são feitas ali na hora, aí sim se aproximam mais do repente. Porque são de improvisação, de sagacidade, obviamente, eles têm os motes ali, mas ela se aproxima mais da batalha do MC, porque daí vê quem se sai melhor e quem... Mas na batalha do MC ainda é um vencendo o outro. Eu acho que a batalha do slam, você tem que se superar ao invés de superar o outro. É mais ginástica olímpica do que futebol, como eu havia dito antes. E a batalha o grafite é uma batalha, assim, por território, mais no campo da rua ali, não tem um juiz, não tem ninguém dando nota, né? De todo modo, são variações da batalha por um espaço, pela conquista de um espaço simbólico no campo da expressão artística. De né? uma voz, né? Porque também o Leminski falava que o grafite é um grito mudo no muro, né? Eu vi uma entrevista dele, assim, VHS, falei, que interessante. Eu até usei no livro isso. Eu falei, olha, o Leminski era muito ligado, né, com a cultura pop, com o que estava acontecendo. Ele falou, é um grito mudo, né? Você pensa que em Nova York os trens passavam, enquanto um poder ali estabelecido falava, você não existe, você vai morrer no gueto, o moleque ia lá e fazia um top from bottom, pichava ou grafitava um trem, e de cima a baixo escrito Merry Christmas, ou Dave, ou Children of the Grave, as crianças do túmulo, ou Mamãe, eu te amo, ou declarações para namorada, isso passava em Nova York e todo mundo via, tipo, eu não existo? Então vocês vão ver agora que eu não existo. Roberta, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui Obrigada. ao Arte em um Contexto. Agradeço igualmente à plateia que gente. esteve. Agradeço a sua atenção e espero você no próximo Arte em um Contexto. Até lá. Quando foi criado, você manda antes. E aí eles colocam no programa ou